que Angola vai aprovando, em muitos aspectos, têm contornos que beneficiam a continuidade no poder do partido que governa. E eu dou-lhe dois elementos que abordam, que não são normais em democracia. Em democracia, os partidos que têm maiorias não mudam as constituições na vésperas de eleições. Ora, foi exatamente o que ocorreu em Angola o ano passado, em agosto. Por proposta do Presidente da República, foi alterada a Constituição com reforços dos poderes presidenciais. E, portanto, este é um elemento muito negativo. Em novembro do ano passado, vimos ocorrer uma outra circunstância que não ocorre em democracia. Foi a alteração da lei eleitoral. Aqui, com muita gravidade, porque dois elementos, entre outros, extremamente importantes, que se conjugavam para a transparência do processo eleitoral, foram retirados da lei. O escrutínio municipal e o escrutínio provincial desapareceram da lei eleitoral, entre outras questões. E não é possível, num ambiente democrático, pensar que não se faz o apuramento local de uma votação, não se faz, e que tudo é anunciado no âmbito central, que das assembleias de voto se mandam diretamente para um único centro em Luanda, e é este único centro que anuncia os resultados finais. Não é um ato de transparência. Ora, o que é que levou o partido que tem maioria na Assembleia hoje a procurar aspectos não transparentes, não democráticos, para fazer a abordagem destas eleições? São indicadores muito negativos. Um outro indicador não nada positivo é o tratamento desigual. Em democracia, todos os atores têm tratamento igual. Todos devem ter representatividade igual, e não é o que ocorre em Angola. Comecemos pelo instrumento que vai controlar as eleições, a CNE. A CNE tem um conjunto de responsáveis que têm uma representação dos partidos com números desiguais. Significa, nós temos hoje na CNE uma maioria de membros que respondem ao MPLA e que permitem-nos questionar da transparência com que se tem estado a tratar da legitimidade do poder político. Porque é aquele organismo que, organizando as eleições, apurando os seus resultados, trata da legitimidade de quem vem governar. Ora, quando está representado maioritariamente por representantes seus, condiciona a transparência. O mesmo ocorre nas comissões, como se formatam as comissões da Assembleia Nacional. Tudo é distribuído em função das percentagens das eleições anteriores. Portanto, no nosso país, a democracia é uma democracia muito, diria assim, questionável, na medida em que o resultado das eleições limita a pluralidade, a representatividade e o tratamento igual que a Constituição obriga. E, portanto, este é um elemento extremamente negativo. Nos últimos meses, nós estamos a acompanhar um elemento extremamente preocupante, que é o tipo de postura da comunicação social pública. Ora, não existem democracias onde não haja acesso igual à comunicação social. E em Angola não há. Em Angola, os líderes da oposição, e o meu caso em particular, têm merecido uma tentativa de assassinato de caráter, acrescida, muito em particular, de intensidade nos últimos 12 meses. Espero eu que, feita a posse agora no Conselho da República de novo, feita a audiência com o Sr. Presidente da República, onde debatemos profundamente estas matérias, aspectos de atitude comecem a mudar. Mas não é bom que eles ocorram apenas com este tipo de indicadores ou com este tipo de intervenções. Os partidos não têm acesso à comunicação social pública da mesma forma, e a comunicação social pública tem um excesso de propaganda do partido maioritário hoje na Assembleia. E, portanto, são questões a corrigir com muita urgência, porque são questões que põem em causa a transparência e a abordagem do processo de campanha e de pré-campanha eleitoral. E, portanto, nestas questões, nós temos uma Constituição que dá garantias e temos uma prática que não respeita a sua própria Constituição e portanto, globalmente, estas questões. Ora, hoje em dia, o mundo moderno que temos não se compadece em não termos sistemas democráticos em funcionamento. As consequências de não os ter são a má governação e a inexistência depois de resultados positivos para as suas populações.
É o caso de Angola, um país potenciadíssimo, com recursos extraordinários e inacreditáveis de concentração, mas que tem extrema pobreza, tem fome, tem gente que morre de fome, tem um desemprego extraordinário. O Covid não pode justificar todos estes dramas da crise social, a crise económica, que depois traz crise política, em que nós nos encontramos. Ora, só os regimes democráticos podem garantir depois, pelas liberdades que eles garantem, a criatividade dos seus cidadãos, a dinâmica das sociedades, a criatividade e a intervenção da sociedade civil, uma sociedade civil que deve ser pujante e que, portanto, proporcionam depois desenvolvimento, conhecimento, interação, mobilidade, que são fatores incontornáveis para podermos viver estados modernos que acabam por ser, para nós, um sonho muitas vezes adiado e que nós achamos não temos nada menos que os outros, temos os mesmos direitos, as mesmas condições de podermos dar dignidade aos nossos povos. Portanto, globalmente, esta realidade. Resposta esclarecedora, bastante esclarecedora para a situação democrática do nosso país em relação ao processo eleitoral que terá como culmino o voto no mês de agosto. Senhor Adalberto Costa Júnior, aqui falou de uma governação democrática. Como é que é o Partido UNITA? Essa é uma pergunta que nos chegou das redes sociais. Como é que o Partido UNITA vê a sua governação? Eu quero dizer que eu estou com cortes. Eu estou com cortes. Eu gostava que repetisse, por favor, a pergunta, porque ela não chegou de forma limpa. Como algo que vai se mudar? Eu não sei se me conseguiu ouvir. Houve muitas interrupções durante esta sua pergunta e ela não nos chegou. Não consegui ouvi-la. Posso repetir, né? Pode ouvir melhor? Sim, pode dizer, por favor. O engenheiro Adalberto falou com democracia. A pergunta que nos chega é a seguinte: como é que a ação, se o Partido UNITA aceder ao poder, numa alternância onde a democracia reina em Angola, quais é que a UNITA propõe para uma Angola democrática? Muito bem, muito obrigado. De facto, não tínhamos recebido a pergunta, mas há alguns aspectos que são essenciais e que nós temos nos levado como proposta à atual governação. Não é algo que nós estamos a guardar para nós, no sentido de adiarmos o país e ser apenas realizado numa governação, eventualmente liderada pela UNITA. É muita pena que a atual governação não tenha aceito estes aspectos, que eu vou citá-los como consequência. Nós temos uma necessidade absoluta de proceder a uma revisão da nossa Constituição. A Constituição limita ou ajuda. Este é um documento importante cuja função é facilitar a realização dos desafios que os países têm com documentos que se adaptam efetivamente a esta realidade, aos desafios dos países. A Constituição de Angola é uma Constituição atípica, como toda a gente tem afirmado. É uma Constituição que foi aprovada acabando com a eleição direta do Presidente da República, trazendo reforços de poderes ao Presidente da República. É uma Constituição que, embora preveja a realização do poder local, ela não o prevê de forma determinante, de tal maneira que este poder local também continua a ser algo completamente adiado, que é um dos aspectos que já lá vamos. Então, para sermos muito sintéticos, nós precisamos de atualizar a nossa Constituição a um país verdadeiramente democrático, repor a eleição direta do Presidente da República, que tem muitas consequências, a existência ou não existência desta eleição. Um presidente que não é eleito pelo seu povo não vai lá à Assembleia prestar contas, manda, não se sente responsável. A nossa Constituição
dá poderes, dá condições do Presidente da República ter poderes excessivos. Nós somos favoráveis à diminuição dos poderes do Presidente da República. Nós somos também favoráveis à existência, por exemplo, de um Tribunal Eleitoral que analise, acompanhe e avalie o contencioso resultante das questões eleitorais. É extremamente importante. Neste momento, estas matérias são tratadas no Tribunal Constitucional e as práticas do nosso Tribunal Constitucional é que arquiva tudo aquilo que não serve ao partido maioritário. Não analisa, não julga, não leva a análise profunda de nenhum destes elementos, de nenhum destes factos. Um dos outros aspectos essenciais, para não me alongar excessivamente, é a reforma do Estado. Nós continuamos a ter ainda um Estado partidário, que funciona em função dos interesses do partido, e onde a governação, na realidade, é feita a partir do Biro Político, e não a partir do Conselho de Ministros, que recebe do Biro Político, de forma ascendente, os seus instrutivos. E dentro da reforma do Estado, portanto, a despartidarização é essencial, mas um dos aspectos fundamentais que nós temos como um compromisso definitivo eleitoral, nós temos dito que a UNITA ganha as eleições, revê a Constituição e realiza o poder local, materializa as autarquias locais. É um compromisso definitivo da nossa proposta com que vamos às eleições, da nossa proposta de governação. E porquê? Porque o poder local é um complemento para o desenvolvimento. É uma absoluta necessidade para reforçar direitos aos cidadãos, participação, aproximação entre os governados e os governantes, a fiscalização do cidadão torna-se uma efetiva realidade. E teremos dois governos. O governo, diria, nacional, o governo central, e um governo local em complementaridade, o que nos facultará melhores condições de aproveitamento das nossas potencialidades, das nossas sinergias e da eficácia da nossa governação. Portanto, são estas questões. Também a reforma da justiça é essencial. Não poderia abordar aqui questões a realizar sem falar desta matéria. Qualquer país que não tenha todo o edifício do Poder Judicial autónomo, independente, não funciona. E nós, no nosso caso, é um verdadeiro escândalo. A justiça depende integralmente do poder político, do executivo, e a todos os níveis, com muitas consequências de mau funcionamento, de injustiças, de danos sobre as instituições, sobre o cidadão e sobre o próprio desenvolvimento, em todas as suas instituições. Falamos muito nos últimos tempos desta questão da preparação das eleições do Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Supremo tem os mesmos tipos de problemas e portanto, nós temos aqui que fazer uma profunda intervenção da reforma da justiça, garantindo efetivamente a complementaridade dos três órgãos de soberania, cada um em si próprio, assente em poderes próprios e não dependentes uns dos outros e funcionarem em equilíbrios complementares perfeitos, o mais perfeito possível. Ora, nós somos apologistas efetivos daquilo que são os pressupostos de uma economia de mercado. Outro dos grandes elementos que nós podemos falar aqui. O Estado angolano atual é um Estado intervencionista absoluto no mercado, onde o Estado substitui em muitos aspectos o empresariado e onde também o próprio governo dá um espaço excessivo aos governantes para competir com os empresários, roubando-lhes os seus lugares. E quando assim se procede, há desajustes, há desinvestimento, há ausência do investimento internacional e externo, porque ninguém se sente seguro, lá onde o Estado faz intervenções musculosas e lá onde os competidores não é o mercado, onde quem regula o mercado não é a competição com regras, quem regula o mercado são interesses do partido instalado no poder. E, portanto, estes são alguns dos desajustes que nós poderíamos aqui indicar. Já falámos há pouco da questão da comunicação social, do acesso à informação livre. É um aspecto também extremamente importante. Aspectos ligados, por exemplo, à terra. É um dos elementos centrais. A terra aqui é negada, efetivamente, a sua posse ao povo. Nós temos uma lei que diz que a terra pertence ao Estado.
não pertence ao povo. Mas depois, os critérios de regulação são feitos numa lógica que beneficiam quem governa e penalizam quem está fora deste espectro. Nós continuamos a ter uma sociedade com sentido de pertença. Ou tem cartão do partido do poder, ou não tem os direitos e o tratamento igual a todos. Quem vos fala mesmo tem inúmeras circunstâncias em que compra terrenos, nunca quis bater a porta da cunha e não consegue legalizá-los, não consegue trazê-los à normalidade, passa anos e anos a tratar de documentação e ela nunca sai legalizada. E, portanto, é um drama quando a propriedade não é respeitada. E eu, portanto, vou dar aqui este elemento. A propriedade é um elemento essencial de referência do indivíduo. O indivíduo que tem a sua propriedade, mas não a pode utilizar, lutou por ela, não a consegue utilizar como um incremento à sua autossuficiência, tem muitas dificuldades uma sociedade que assim funciona. Vou a um outro elemento, a banca. A banca não cumpre a sua função. A banca nos países que funcionam regularmente faz a mediação. Faz a mediação entre os que têm dinheiro e os que não têm. E nessa mediação tem sem dúvida os seus interesses, mas financia de algum modo a economia, cria dinâmicas. A nossa banca não cumpre esse papel. Não financia a economia, não faz mediação e vive através dos esquemas que de facto têm muito a ver com os seus proprietários, de ganhar do Estado Central, com percentagens de tal modo chorudas que não tem o crédito facilitado ao cidadão, que depois tem muitas dificuldades, a partir da sua idade jovem e outras, de poder ter acesso a créditos bonificados, de poder financiar o primeiro emprego, de poder financiar a sua própria formação em muitas questões, porque os juros são incomportáveis no nosso país. Portanto, citei aqui alguns dos aspectos que trazem com que o nosso país, sem os ultrapassar, não tem os alicerces necessários para uma sociedade que se quer ver desenvolvida, porque eles se estrangulam-se mutuamente se não forem feitas todas estas questões. E eu repito, revisão da Constituição, reforma do Estado, que confere a despartidarização das instituições, principalmente das instituições públicas, a questão da realização das autarquias locais, fundamental, a questão da reforma da justiça, a questão ligada, nomeadamente, à função com que os bancos devem funcionar, a liberdade de imprensa e de comunicação. E, portanto, são estes os aspectos fulcrais que nos permitimos aqui citar, para que possamos ter amanhã um país que tem tudo para vencer. Eu sou dos que afirma muitas vezes, Angola tem tudo para vencer, mas também tem a possibilidade de nos merecer um olhar em retrospectiva, os nossos erros de trás e a amostragem daquilo que nós não devemos voltar a fazer no presente, para não repetir um passado que nós conhecemos muito bem. Portanto, não é difícil, com boas vontades, trilhar caminhos de sucesso ao futuro. Adoro essa sua resposta engenheiro Adalberto Costa Júnior. Sem mais delongas, a VAD dos angolanos na diáspora trabalha com as comunidades na diáspora e temos aqui muitos líderes das comunidades que já têm as mãos levantadas para poderem fazer perguntas ao senhor. Então, sem mais delongas, vou passando da forma que estão na tela, nada de preferência aqui. A primeira pergunta vai ao senhor Tijica, que é a primeira pessoa aí. Por favor, ligue o seu microfone, por favor, ligue a sua câmera e endereça-se com profissionalismo e respeito, por favor. Muito obrigado. Não sei se me conseguem ver. Eu estou a ouvi-lo, mas não estou a vê-lo. Mas basta ouvi-lo para começar a poder responder. Estou com a minha câmera ligada. Agora vejo. Ok, muito bem, muito bem. Muito obrigado. Mais uma vez, temos a agradecer a sua presença, a senhora Adalberto. É um grande prazer partilhar este fórum consigo e poder ter a oportunidade de abordar
Eu tenho a seguinte pergunta. Nós, nos passados meses, e não só, demos-nos conta que o mundo, de uma forma, a mudar um bocadinho a democracia é o peito de democracia. Com as redes sociais, a juventude requer, e isto é aplicável a quase todas as sociedades aí afora. Umas rejeições, alguns jeitados, principalmente alguns aspectos alguns aspectos lental. Minha pergunta é a seguinte: nós temos o exemplo, por exemplo, do Mali, que está e eu, Nadal, acredita num angolano, a moda ou a sociedade moldada em função das culturas angolanas, a cultura angolana. Não sei se percebeu a minha. Não? Bom, meu bom amigo, é assim, eu continuo a ter descontinuidades, mas eu fiquei com a ideia que me perguntava se este fenómeno também é de Angola, das redes sociais, que vem mudar alguns aspectos, diria até, da realidade de muitas das sociedades modernas e não só, se no caso de Angola devíamos também enverdar por esse caminho ou adotar um sistema um pouco mais angolano, tendo como referência a sua cultura. Será que foi isto? Essencialmente, sim. Bom, eu vou tentar, porque eu já percebi que há muitos companheiros a quererem fazer perguntas. Eu vou tentar ser muito rápido nas questões. Eu considero que os aspectos de referência cultural são fundamentais para qualquer povo. E a nós obriga-nos sempre termos o cuidado de respeitar estes referentes nas opções, nas formatações de qualquer das nossas abordagens. E, portanto, nós somos essencialmente homens culturais, acima de tudo, nas sociedades que temos hoje. E, portanto, são estas as questões que nos diferenciam de uns para outros povos. São os nossos referentes culturais que devem, efetivamente, ser preservados e respeitados. Sendo assim, pode vir a pergunta a seguir. E a democracia, ela deve se adaptar, ela perde estas questões que são universais de uns para outros? A minha resposta é não, não pode nem deve perder. Porque ela assenta essencialmente num princípio: direitos iguais, tratamento igual, oportunidades iguais para todos. E, portanto, estas questões, se forem postas em causa, nós não conseguimos evoluir em nenhuma sociedade. Pluralidade de comunicação, direito à informação, e as redes sociais são um ganho enorme para nós todos. E quando nós testemunhamos, por exemplo, na atual governação, um poder um pouco mais autocrático, nós vimos diminuir efetivamente os referentes que foram conquistados. Alguns não foram demasiados, mas houve ganhos nestes últimos 20 anos, desde que a paz se tornou uma realidade. E os últimos 2 anos, 1 ano e meio, nós vimos desaparecer muitos destes referentes com muita preocupação mesmo. Nós estamos a ver, por exemplo, a abordagem das eleições de uma forma bastante complicada, onde há uma polémica enorme nos intérpretes, por exemplo, de todos os dirigentes dos edifícios da Justiça no âmbito superior. O presidente do Tribunal Supremo foi indicado para o lugar sob uma polémica extraordinária.
presidentes do Tribunal Constitucional serem obrigados à sua demissão por aquilo que publicamente se sabe, desencontros com o Presidente da República, decisões polémicas nestes órgãos, presidente da CNE indicado com processos que lhe são movidos por colegas por falta de transparência dos atos e por partidos políticos. Portanto, nós estamos de facto a viver circunstâncias raras, mas hoje este debate é acompanhado por toda a gente. Esteja na grande cidade, esteja lá no longínquo interior, se tiver um telefonezinho que tenha internet, ele acompanha o que se passa. Mas este mesmo personagem também sabe como é que funcionam os sistemas democráticos no mundo. Sabe o que se passa na América, sabe o que se passa na Europa, identifica os sistemas democráticos e plurais do mundo e, naturalmente, sabe fazer comparações e fazer opções para si. E quem globalmente tem o protagonismo são os mais novos. E a nossa juventude tirou um proveito extraordinário deste avanço tecnológico e da importância das redes sociais. Os jovens hoje deixaram claro para todos, para nós também, de que não estão disponíveis para entregar o seu destino a qualquer outro intérprete e que eles querem ocupar os seus lugares. E eles saem, manifestam-se, perderam medo, vão para a rua. E eu, muito em particular, digo ainda bem. Eu não tenho nenhum elemento que me diga que isto me ameaça. Se eu tenho jovens no meu país com informação acrescida, com disponibilidade em participar, que vão perdendo medo, que reivindicam os seus direitos, isto afeta-me em que circunstância? A mim não me afeta, eu não tenho nenhuma dificuldade. Até porque, numa certa medida, nós fomos partícipes, fomos encorajando no passado, fomos a muitas manifestações que reivindicaram direitos, reivindicaram deveres. Quando nós vimos uma boa parte destes jovens a irem para a cadeia a toda hora, fomos solidários com eles, defendemos e, de algum modo, o que se passa hoje é que nós sentimos que há algum retorno de reconhecimento, diria assim, e não mais do que isso. E é muito negativo tratar-se os jovens como arruaças. É muito negativo tratar-se os jovens como queimadores de pneus, mais ainda quando esta identidade vem do alto magistrado, mais alto magistrado da nação. Nós claramente apelamos a que não se continue com esta postura, porque ela é contrária à formatação da unidade, ela é contrária à liderança de um espaço de caráter nacional. Os nossos jovens devem ser acarinhados. Os nossos jovens olham para a sua perspectiva futura com muita preocupação porque as oportunidades não existem. E do poder político eles devem receber carinho e compreensão. São os nossos filhos que têm uma enorme dificuldade de acesso à escolaridade, que têm uma enorme dificuldade em pagar as propinas. E quando terminam os cursos em dificuldades não têm empregos. E, portanto, são desafios enormes. Num mundo que lhes diz também que há países que não têm fronteiras, têm uma continuidade, foram eliminadas. E nós também somos membros de um espaço que já podia ter isso em implementação. Mas os governantes parece que têm medo de ter poderes regionais. Eu partilho aqui um elemento. Nós somos membros da África Austral. E a SADC é a única área do continente que não tem um parlamento regional. E não tem um parlamento porque as presidências e os governos deste espaço não sentiram ainda a vontade em inaugurar este espaço comum. E repare o quanto teríamos de ganho se em vez de 30 milhões nós tivéssemos 300 milhões para podermos ir disputar ao nível das empresas. Todo um espaço aberto de universidades, de conhecimento, de mobilidade. E isto está ao acesso nas redes sociais para os nossos jovens, sabem que isto pode acontecer. E naturalmente fazem pressão sobre os decisores. E esta pressão, continuo a dizer, é bem-vinda, não tem nada de extraordinário. Portanto, numa palavra, acabei por estender-me um pouco mais, as redes sociais são um fator positivo, vieram democratizar o acesso à comunicação social, as televisões pagam caro com isso, particularmente se não têm qualidade, ninguém as acompanha com um sentido de credibilidade, e o que se passa em Angola é exatamente isto. As televisões hoje tornaram-se todas públicas. Em vez de se privatizar, está-se a nacionalizar. Portanto, veja o que se está a fazer em Angola. De mês a mês, nós vemos aumentar o número de órgãos de comunicação social sob a tutela do Estado. Isto é uma inversão da lógica comum de uma economia de mercado. Na economia de mercado, o Estado não aumenta o seu espaço de intervenção. E aqui aumenta. Repare que estamos nos aproximando das eleições. Havia 2 órgãos públicos, TPA1 e TPA2,
Agora temos TPA3, que é a Zimbo, temos TPA4, que enfim, é a Palanca, a ZAP, quer dizer, é uma vergonha, e tudo isto colocado ao serviço do partido maioritário, aos seus interesses, com muita censura nos seus conteúdos. E portanto, quem tem acesso às redes sociais, sabe o que se passa nas democracias, tem informação, claramente recusa e rejeita estes modelos. E, portanto, penso que tem vantagens. Mas as redes sociais também mostram a cultura. Também fazem facilmente divulgação das imagens, daquilo que são as nossas realidades a todos os níveis, mas têm também alguns espaços perversos, onde nós temos que ter a consciência que devemos educar a utilização das redes sociais, na base do respeito. Portanto, é aqui um dos elementos essenciais das redes, alguma perversidade de quem as usa como companheiro especial, as amizades da rede. Bom dia, acordei, vesti assim, vou comer assado, e vivem em função de aspectos que não são de convivência comum e que também devem ser educados a uma normalização nesta matéria. Portanto, meu bom amigo, não há motivo para conflitualidade entre modernidade, redes sociais e cultura local. Muito obrigado. Bastante esclarecedora essa abordagem, bem ao ponto, a engenheira Adalberto. Chegam-nos umas perguntas no chat. Depois eu vou passar a palavra a dois dos nossos líderes comunitários que aqui estão, para poderem então fazer suas perguntas. Não se ouve deste lado, não sei se vocês ouvem. Vou passar a pergunta a dois dos nossos líderes aqui presentes, tem que ser muito breves. Mas, entretanto, vou passar só uma mensagem que chegou na nossa rede social. Uma pergunta para o engenheiro Adalberto, que é para quando o logotipo do projeto FPU? E também a parabenizar o engenheiro pelo tridente ofensivo que formaram com Abel e Filomeno. Essas são algumas das coisas que nos chegaram nas redes sociais. Sem mais delongas, vou passar a pergunta primeiro a Carla, né, que não a vejo nesse momento, mas vou passar a palavra ao Teddy Tela e o Ningamo Malungo para fazerem perguntas muito breves, por favor. E depois, Carla, eu volto consigo, não vi a sua... Não? Teddy pergunta, Carla pergunta, depois passamos aos restos. Por favor, que sejam breves. Obrigado. Muito obrigado. Passar a palavra ao senhor Adalberto. Muito bem. Boa noite. Muito boa noite, meu caro amigo. Tenho aqui umas perguntas que obrigado. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu concordo consigo realmente que a nossa Constituição tem muitas lacunas que, francamente, acho que será preciso um dia ser rectificado. Mas a pergunta que eu queria fazer aqui é, conhecendo os trâmites da organização do processo eleitoral, melhor do que ninguém, qual é a garantia que a UNITA tem, a UNITA e os partidos políticos da oposição, que os resultados que serão anunciados em agosto vão realmente ser aqueles que vão sair das urnas? Portanto, essa é a minha pergunta, a primeira pergunta que eu queria fazer. A mais importante delas todas. Agora fugiu. Sim, é verdade, porque eu pessoalmente vou dizer que eu não sei se vou votar ou não. Sim, consegue me ouvir? Eu consigo ouvi-lo Conseguimos, irmão. e antes de acabar a sua pergunta, eu queria encorajá-lo a não dizer que não sabe se vai votar. Pelo menos que não seja por sua opção. Não, mas realmente essa é a minha posição. Eu não sei se vou votar ou não, mas talvez acho que não. Porque não vale a pena só votar para depois validar alguma coisa que eu sei que talvez, não
vai ser a escolha que eu realmente fiz. Eu espero conseguir convencê-lo a mudar. Eu vou tentar convencê-lo a mudar. Vai depender das garantias que os partidos de oposição poderão dar e realmente os resultados que serão anunciados, que serão realmente aqueles que vão ser resolvidos. Eu entendi. Já terminou a sua pergunta ou ainda tem uma pergunta para fazer, por favor? Tenho mais uma outra pergunta, só uma informação. Muito bem. Eu estou fora do país há muitos anos. Muito bem. Poucas vezes no ano. Queria só saber se o senhor Adalberto pode nos atualizar daquilo que sabe, não é? Como é que se fechou ou não o processo de repartimento dos capitais. Muito se bem. falou, acho que há 4 ou 5 anos atrás. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Eu não sei em que país está o meu bom amigo. O meu bom amigo fala-me de onde? Estou a falar de Houston, Muito bem. nos Estados Unidos. Eu fiz a pergunta, mas tem sempre a opção de não responder. Era só por uma questão também de nos localizarmos um bocadinho. Mas eu vou começar pela primeira questão, que é uma questão muito, muito séria e provavelmente a mais difícil de todas desde que assumi a responsabilidade da liderança do partido. Eu sempre estive consciente que o desafio mais importante desta missão era a abordagem de eleições livres, justas e transparentes e não viver a repetição do que já fomos vivendo no passado, repetição de manipulações eleitorais e depois não viver também aquilo que eu vi ocorrer na sequência das últimas eleições, a denúncia de não transparência e a ocupação das instituições. Esta questão é muito séria e eu não vou fugir a uma abordagem muito frontal à mesma. Consciente de que esta tem sido uma prática recorrente, consciente de que este é um dos desafios maiores, conhecedor, e eu devo dizer que desde 1992 que pessoalmente acompanho por dentro os atos da Comissão Nacional Eleitoral. Eu em 92 fui também um partícipe dentro da CNE, que sabe muito bem o que é que se foi passando por ali. Sou um dos autores do livro branco sobre a democratização dos sistemas eleitorais, que a UNITA entendeu publicar em 2008, que fez uma recolha de tudo o que era informação oficial, apenas informação publicada oficialmente, e fez uma publicação de um documento extremamente pertinente. Ainda hoje, convido quem tiver a possibilidade de ter este documento a fazer-lhe uma bela leitura, porque ele ajuda-nos a saber como podemos caminhar para evitar efetivamente o processo de manipulação e de inexistência de transparência. Eu tenho tido uma prática, que é o de não vir a público partilhar os passos dados para poder abordar um combate à fraude. Na medida em que a partilha dessas estratégias é dar o ouro ao bandido, se me permitem dizer isto assim, desta maneira. Ora, se todos hoje reconhecem que o processo não está a ser conduzido com a transparência que deve, vir aqui e expor as modalidades, as formas de organização que nos trazem ainda o encorajamento de podermos ter a expectativa de abraçar, contornando estes jogos pequenos, é algo que de facto não estão à espera. Mas eu vou responder ainda assim algumas questões, que são as seguintes. Quando vimos levar à Assembleia Nacional uma alteração da lei eleitoral, de facto foi algo que não imaginávamos que houvesse também tanta falta, diria assim, de abraço à pluralidade democrática por parte dos nossos companheiros do partido maioritário hoje na Assembleia Nacional. Mudar a lei eleitoral de forma tão profunda é a confissão clara de que não se está em condições de ganhar com a transparência e com a competição leal. Mas tirados aqueles aspectos que nós aqui citamos, entre outros, nós fizemos uma análise rigorosa do que permaneceu na lei e entendemos que com uma organização bastante perfeita, adequada, nós temos ainda a condição de poder ter em nossa posse os elementos e os referentes essenciais para o controle da segurança do voto. Passa tudo
por termos efetivamente a capacidade de nos organizarmos devidamente e abraçarmos determinados pressupostos do controle e da segurança desse voto. Nós mobilizamos a sociedade, estamos a trabalhar no âmbito profundo de caráter interno e estamos a trabalhar com a sociedade, toda ela, no sentido de abraçarmos o controle do voto como um problema de cada angolano, com uma sensibilização de cada comunidade, de uma abordagem das eleições a exemplo do que se fez em alguns outros países, onde durante muitos anos não foi possível fazer alternâncias e onde as comunidades também adotaram processos de proximidade, de controle, usando inclusive também as redes sociais para publicar resultados, para acompanhar as questões e diminuir sobre todos os aspectos o máximo de ângulos de manobra que impeçam que aconteça o que aconteceu nas eleições anteriores. E eu partilho aqui, sem nenhuma dificuldade, para dizer o que é que aconteceu quando se declararam os resultados. Todos os partidos políticos, e alguém que me desminta se não foi assim, todos os partidos políticos tinham um representante no centro de escrutínio da CNE, onde deveriam chegar os resultados de todo o país, para depois serem inseridos e serem avaliados os resultados finais. Ora, chegado à noite, mandaram toda a gente para casa, os funcionários deste centro de escrutínio, mas uma boa parte dos mandatários dos partidos decidiu não sair e ficou lá durante a noite. E estes mandatários que não saíram afirmam perentoriamente que não chegou nada ao centro de escrutínio e foram anunciados os resultados de manhã. Portanto, os resultados não saíram da CNE. Portanto, não vale a pena termos aqui muitas ilusões. E, portanto, não pode repetir-se nunca mais. Nunca mais. Estas circunstâncias. E toda a gente sabe isto. Toda a gente. E nós estamos a fazer uma abordagem destas eleições em que o regime recusou as reformas que nós fomos propondo. Em que cada partido tivesse apenas um representante. Cada partido com assento parlamentar tivesse a paridade da representação. Significa, o MPLA tinha uma pessoa, a UNITA uma pessoa, os partidos todos com assento parlamentar, uma pessoa apenas. E a chefiar a estrutura da CNE, um cidadão absolutamente isento, fora de qualquer suspeição, sem escândalos na sua nomeação e com a pluralidade. Temos isto? Não, não temos. Não temos. E talvez aqui o meu amigo possa dizer, temos algumas razões para crescer a nossa preocupação. Também temos o conhecimento do que temos que fazer para contornar esta realidade. E temos andado muito pelo mundo, onde temos debatido estas vulnerabilidades de Angola, estas faltas de transparência. E eu sei que muitas das visitas, por exemplo, que eu tenho feito, não têm agradado ao Governo Central, quando não deveriam desagradar. Então, somos cidadãos deste país, sou deputado, presidente de um partido, o que é que me impede de poder viajar e ter relações com outros partidos, com outras instituições e pedindo, inclusive, a atenção aos processos angolanos? Em que é que isto pode ferir o interesse das instituições angolanas? Em nada. Pelo contrário, deviam ir aplaudir-me por estar a fazer este tipo de publicitação do país. Mas nós temos estado a focar o essencial das nossas iniciativas na segurança do voto, no controle do voto, na transparência dos processos e na atenção da comunidade internacional. E eu não tenho nenhuma dúvida que há hoje um olhar atento ao que se passa acrescido, particularmente por dentro do país. Hoje toda a gente no nosso país sabe o que se passou ontem. Toda a gente tem consciência do papel que tem que desenvolver-se. E as instituições, principalmente aquelas mais relevantes, elas devem efetivamente ser parte de participação. Nós temos estado a pedir às organizações da sociedade civil, aquelas de maior relevância, a serem parte do processo eleitoral, a formalizarem a sua participação de acompanhamento, de autores, de atores, de emprestarem delegados de lista, de emprestarem responsáveis que limitem o ângulo de manobra que estas eleições possam ter. Eu vou-lhes apenas dizer que nós há muito iniciamos este processo de preparação do controle do voto. E também há muito que nós partilhamos. Passa-se aqui um fenómeno muito engraçado na Angola de hoje. Eu posso mesmo dizê-lo aqui. Os nossos adversários compram pessoas, usam muito dinheiro do Estado para comprar personalidades, para, enfim, pôr algumas pessoas a fazer declarações favoráveis, enfim, muito dinheiro desperdiçado do Estado neste tipo de critérios. Nós não precisamos de fazer isso. É cada vez maior o número de cidadãos que
que ganham consciência patriótica e que nos procuram e que participam na necessidade da construção de uma nova Angola. De uma Angola que, de facto, ofereça aos seus cidadãos não o servilismo a um partido-Estado, não aos interesses de um pequenino grupo que tem o país ali refém e que não permite o seu desenvolvimento com todas as suas potencialidades. É cada vez maior o número de angolanos que identificou, efetivamente, a resistência a uma plena democracia. E isto hoje já não tem tantos muros partidários como referência. É cada vez maior o número de cidadãos que hoje começa a derrubar os muros partidários e começa a reconhecer que é angolano. E que, como angolano, ele não vive bem. Ele não tem as refeições em dia, ele não tem os salários que lhe permitem chegar ao fim do mês e responder às responsabilidades do seu lar. E, portanto, estas realidades começaram-se a impor aos excessos ideológicos. E, portanto, alguma revolução aqui já começou há um bom tempo a esta parte. E eu penso que não adianta tapar, enfim, o vento com as mãos, não funciona, não tem resultados. E sinto mesmo que devemos começar a preparar para uma Angola diferente, para circunstâncias novas, de não utilizar os fantasmas da violência como elementos aliados aos objetivos dos resultados eleitorais, porque nos últimos tempos temos visto também muito este discurso, a promoção da violência. E a promoção da violência só interessa a quem não quer transparência, porque a violência traz redução dos direitos. A violência traz limitação da participação. Então está bem de ver quem é que está com este interesse. Quem é que tem medo do angolano que, usando a Constituição, manifesta? Eu acompanhei a semana passada a prisão de jovens de uma forma vergonhosa. Eu não podia deixar de abraçar esta realidade neste live. Nós não podemos aceitar que o governo angolano prenda jovens pelo simples elemento de intenção de manifestar. Havia jovens que queriam se manifestar contra a Indra e contra a prisão de outros jovens, sem qualquer fundamentação, exigindo a sua libertação. Não se pode prender estes jovens por uma interpretação, por uma vontade de realizar. 2, não se pode limitar a própria realização. A Constituição de Angola garante o direito de manifestar. As instituições não têm que autorizar. Não é o que diz a lei não diz autorização obrigatória, diz informar apenas. E se está dentro da legalidade, não pode ser limitado ao seu direito. E, portanto, nós temos um Estado que vem dando amostras, demonstrações, uma série de dados de que não está efetivamente preparado para governar em democracia. E quando não está preparado, é preciso buscar alternativa. É preciso buscar quem esteja preparado. Quem não tenha dificuldade em confrontar a pluralidade, de se sentar numa altura de campanha eleitoral com os seus adversários e fazer debates contraditórios. Nós não temos condições de pensar, eu não alinho por aí, que é possível fazer uma campanha eleitoral sem o debate entre os candidatos. Isso não é possível. Então, quem não quer estas coisas, quem foge da prestação de contas a quem nos tem que avaliar, e quem tem que nos avaliar é o povo, é o cidadão, não está com maturidade de poder governar. E se já lá está há muito tempo e comporta-se desta maneira, então é a altura de sair. Sair para maturar, para aprender a respeitar o cidadão. Porque uma campanha sem debates entre os candidatos não é uma campanha, isso não é pluralidade. E nós todos sabemos que é o MPLA que foge. É o MPLA que deixa a cadeira vazia. É o candidato do MPLA que não aparece para debater com os seus adversários. E, portanto, é isto tudo que o cidadão hoje conhece, posiciona-se, sabe que se passa desta maneira. Portanto, meu amigo, eu volto de novo ao seu elemento secundário. Eu acredito que nós podemos fazer diferente, porque nós conhecemos bem o sistema. E há um bom tempo que nos vimos preparando para contornar os aspectos que o sistema nos mostrou ser useiro nas suas práticas. Segunda questão, ao não participar, garantidamente não tem mudança. Só haverá mudança com participação. Só haverá mudança com voto nas urnas. E alguém que tem maturidade, que é um cidadão consciente e que quer mudança, mas não mete lá o voto, não faz sentido, não tem lógica, está claramente a ter uma mensagem de âmbito negativo e não está lógico, não está pragmático nos seus atos. Portanto, só haverá mudança com participação. Não há outra coisa. E quem tem o poder é o povo, é o seu voto. E não abdique do uso do seu poder. E este é um apelo que eu faço a todos os angolanos no geral. Não se limite apenas também a meter lá o voto.
saiba que nestas realidades de hoje, o senhor mete o voto, mas depois fica a controlar a segurança do seu voto. Não se afasta totalmente. Mobiliza a sua sociedade para um controle dos vossos votos. Espera a contagem. Fica num critério ativo de acompanhamento das eleições e ele diminui o espaço da brincadeira. Pressione, exija direitos, deveres, também devem ser respeitados. Portanto, meu caro amigo, eu penso que partilhei aqui algumas questões, outras nem mesmo num âmbito um pouco mais, diria, restrito, surpresa, mas que nós temos estado a ter uma abordagem muito rigorosa do contorno deste tipo de manipulações. Repatriamento de capitais é uma matéria muito importante. Nós todos acompanhamos o facto de Angola ter tido um boom resultante do preço extraordinariamente alto do petróleo, que foi uma realidade durante 10 anos, 12 anos. E de se ter criado no país um excesso, uma acumulação de reservas estratégicas financeiras como Angola nunca tinha tido. E o que nós sabemos é que quando foi necessário deitar mão a estas reservas, numa altura em que Angola começou a enfrentar dificuldades, elas tinham desaparecido, tinham sido quase todas roubadas. E, portanto, esta é uma realidade partilhada por todos. Os volumes de roubo foram muito altos. Não são números pequenos, e eu gosto muito de fazer aqui alguns referentes. Quando em 2002 a guerra acabou, o governo angolano pediu à comunidade internacional 2 mil milhões de dólares para fazer a reconstrução do país. Ora, a Universidade Católica avaliou que nestes 10 anos Angola acumulou em reservas estratégicas 300 vezes este valor. 300! Portanto, não apenas 1, 10, 15, 20 vezes, 300 vezes a quantia necessária para reconstruir o país. Tudo roubado, tudo desaparecido. Ora, foi a UNITA quem levou à Assembleia o projeto de repatriamento de capitais. Não foi o MPLA, fomos nós que trabalhamos esta iniciativa legislativa e antes de levar à Assembleia nós debatemos-la com a sociedade e eu levei a uma universidade das mais prestigiosas de Angola e entregamos este projeto a um gabinete especializado para que fizessem a crítica ao documento. Ficou 3 meses na universidade, devolveram-nos o documento e nós metemos o documento. Documento que teve uma enorme dificuldade de ser agendado. O MPLA foi apanhado de surpresa, não tinha um documento idêntico e não tinha interesse nenhum em ver aprovados os conteúdos desse documento. Na verdade, o que nós vimos a seguir foi o MPLA criar uma sua proposta, um documento muito mal trabalhado, onde não havia repatriamento de capitais. Havia sim, ou melhor, não havia o repatriamento de capitais com limpeza. Aquilo era uma lavagem, uma lavandaria, onde quem roubou trazia o dinheiro, era protegido pela lei, não era possível saber quem traz, e o dinheiro era todo para si, não havia coparticipação nenhuma para o Estado. Mesmo assim, houve uma enorme surpresa para nós. É que com este tipo de proposta não foi regulamentada esta proposta. O MPLA votou contra a proposta de lei da UNITA, aprovou uma lavandaria da sua proposta, mas não a regulamentou até a última semana. Significa que todos aqueles empresários, pessoas individuais que quiseram devolver o dinheiro, não puderam fazê-lo, porque o governo não permitiu, o partido maioritário não regulamentou a lei. E o que é que aconteceu? Regulamentou na última semana, nos últimos dias, onde já não havia tempo. Por quê? Porque tinha um projeto de punição para aprovar a seguir. Significa, tão logo o tempo acabou, os 6 meses do repatriamento voluntário, então foi aprovada a lei do repatriamento coercivo. E esta lei do repatriamento coercivo, o que é que tem produzido? Tem produzido a perseguição dos adversários e a proteção dos amigos. Só, mais nada. Não tem resultado em repatriamento de capitais. E eu tenho circulado pelo mundo, eu conheço gabinetes de investimento de fortunas por este mundo fora, que são múltiplos, particularmente nos paraísos fiscais. Há muitos países que têm áreas protegidas por paraísos fiscais e eu tenho tido a oportunidade de sentar em alguns destes gabinetes e de me abrirem a gaveta dos processos de investimento. É uma coisa inacreditável. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, de euros, que os angolanos tiraram de Angola. Muitos deles querem trazer e não sabem como, porque hoje vão saltando de um lado para o outro, porque o seu governo não tem criatividade para fazer regressar esses capitais ao país. Qual é o balanço? A pergunta foi esta. O balanço é pequenino, é irrisório. Nós temos meia dúzia de prédios recuperados,
temos esta história dos órgãos de comunicação social recuperados na lógica do combate à corrupção, mas colocados ao serviço do partido. Afinal, o objetivo era esse. O objetivo não era trazer do roubo para servir o país, para servir o desenvolvimento, para servir as comunidades, era trazer do roubo para servir o partido-Estado. E, portanto, o balanço do repatriamento de capitais é absolutamente irrisório. Absolutamente irrisório. E, de facto, o que é que nós temos? Temos o regresso daqueles dinheiros que estavam em Londres. Foi o governo britânico que informou. Temos pouquíssimos indicadores. Temos, de facto, muitos escândalos. E o que é que a UNITA propõe, já agora? Eu não posso só criticar. Eu tenho que criticar e dizer qual é a nossa proposta. Nós temos que recuperar aquela nossa proposta originária. Aquela proposta originária serve a Angola e é pragmática. Nós estudamos os países onde houve fugas extraordinárias de capitais e nós chegamos a uma conclusão no estudo que fizemos. Se tivéssemos uma abordagem muito dura, ninguém traz o dinheiro. Se tivermos uma abordagem muito mole, é imoral. Nós temos que ficar no meio termo entre aquilo que é busca de moralidade, de termos uma lei com conteúdos morais e que fosse atrativa ao retorno. E temos que dividir pelo meio. E a proposta que a UNITA tem, a UNITA ganha eleições, vai levar de novo esta proposta à Assembleia Nacional para ir buscar os capitais. E esta proposta é aquela que diz que uma parte daquilo que foi levado para fora vem para benefícios do Estado e uma parte fica para quem fez este desvio, obrigado a fazer investimentos internos, obrigado à criação de dinâmicas económicas, obrigado à criação de emprego. E o país ganha nas duas dimensões. Ganha na dimensão em que o Estado encaixa, porque vem potenciar a criação de infraestruturas, ganha na outra dimensão porque vem criar dinâmicas empresariais e o dinheiro volta para o país. Porque nós temos conversado com muito cidadão que se encontra nestas circunstâncias. Não estou a falar apenas de base teórica. E estes cidadãos entendem que este é um bom caminho para regressar e para trazer os capitais que estão lá fora para o país. Portanto, a opção está em ir votar, mais uma vez. Não ficar por não votar. Nós temos, na minha leitura, a preparação, os programas, os conteúdos. Eu aproveito esta oportunidade para dizer que nós temos o programa do governo pronto. Muita gente nos diz que publiquem, já desde o ano passado, em outubro, em setembro, em novembro, a UNITA está-se a atrasar porque não publicou o programa do governo. Não, há timings para tudo. Seria um erro muito grande nós termos publicado as nossas propostas de governação com antecipação demasiada para depois elas irem para os conteúdos dos outros, para nos roubarem as ideias, para depois aparecerem como sendo as ideias deles. O nosso programa é riquíssimo, está pronto. E vai ser publicado agora em maio e vamos fazer, de facto, a divulgação massiva de um programa rico que não vai ser totalmente diferente. O JIP já era uma proposta extremamente poderosa. O que nós fizemos foi enriquecer aquilo que nestes 5 anos apareceu como necessário de ser melhorado das propostas que o JIP já tinha extremamente positivas do passado. E a UNITA tem esta particularidade, não pensa que deve governar sozinha. Nem pensar. Identificando exatamente um dos maiores constrangimentos do insucesso da governação do MPLA. O MPLA governa partidariamente e de forma fechada. Ou nós ou eles. E nós não podemos formatar um país no nós e eles. Nós temos que formatar um país em nós, todos nós. E nós entre iguais e diferentes. Nós não podemos pensar. Nós só podemos trabalhar com aqueles que dizem amém conosco. Aquele que não diz amém conosco é nosso inimigo. Não é verdade. Às vezes o sentido crítico é que traz a condição da melhoria das propostas. E, portanto, meus amigos, era fundamentalmente o que eu gostaria de partilhar. Bastante esclarecedora a sua abordagem aqui. Tocou em vários aspectos, tocou em trabalhar com pessoas, com angolanos que encontram-se em situações onde devem devolver patrimônio do país. Ao mesmo tempo, essas são as perguntas que nos estão a chegar das nossas redes sociais. A UNITA tem um plano de trabalhar com pessoas que já se provaram que desviaram bens do país. Então, formando essas alianças, o que a UNITA está a comprometer? Não são apenas alianças, sabe? Mas diga. Vou à segunda pergunta para podermos seguir. A segunda pergunta, eu acho que já foi ultrapassada, mas nem tanto vou fazer. Gostaria de saber qual é o posicionamento do presidente da CJ face às constantes
a um dos líderes aqui na diáspora. Vamos tentar ser breves, porque desde então eu vou pedir aqui à frente de todos para o engenheiro Adalberto voltar outra vez aqui na nossa plataforma para termos mais essa conversa, porque hoje não vamos responder todas. A palavra vai ao Guinamo Malungo. Por favor, faça as suas perguntas em menos de um minuto. Uma pergunta só, cara. Por favor, avance. Qual foi a primeira que ela colocou? Sim, muito boa noite. Eu sou Guinamo Malungo, sou residente na Bélgica, em Bruxelas. Pode ligar a sua câmera, se faz favor, irmão. Por favor, pode ligar a sua câmera. E a questão das demolições, a questão das prisões. Ok. Pronto. Muito boa noite, senhor engenheiro Adalberto Costa Júnior. Boa Eu sou noite. Guinamo Malungo, resido na Bélgica. Guinamau Malungo. De onde é que é o meu amigo? Este nome é originário de onde? É interessante, hein? Ginamau Malungo. É da parte norte. Ah, mas exatamente? Guinamau. Guinamau. É, mas de onde? No norte? Mas de onde? Sim, sim. O norte é nascido em Cabinda, mas meus pais são do Luís. Ah, muito bem. É interessante. Ah? Muito obrigado. Diga, por favor. Obrigado. A minha primeira pergunta vai sobre como é que os partidos da oposição, principalmente a UNITA, têm encarado o prisionamento dos ativistas, começando por Tanais Neutro, o Luther King, e que atualmente tem também mais alguns que estão lá presos, que até hoje ainda continuam presos sem nenhuma justiça. Como é que a UNITA tem encarado isso? O que a UNITA tem feito para poder apoiar para que esses nossos irmãos sejam livres lá da prisão? A segunda pergunta tem a ver com as eleições na diáspora. A saber que aqui em Angola, cada mês vai haver um titular da parte do partido da oposição. Então, lá na diáspora, como é que vai se passar? Será que, como vai se passar nas missões consulares, poderá haver algum elemento do partido da oposição para poder observar? Acho que agora. Muito obrigado. Muito grato. Eu vou juntar aquela introdução que me foi feita, creio, pela digníssima senhora Mimi, é isso? E esta, há quase uma sintonia de uma parte da pergunta, e então a questão é simples. Nós estamos a reviver um desafio muito difícil que pensávamos já estar ultrapassado. Houve já aqui um período em que os jovens foram vítimas, bastante duramente vitimados, pelas suas posturas de irreverência. Eu também fui jovem, e é normal, os jovens têm aquela força acrescida, disponibilidade para defender direitos, causas. O Estado não pode direcionar contra estes jovens a repressão policial. Não é possível, isto é inaceitável. E o que eu posso dizer é que nós estamos a regressar a algo que nós já vimos. E o que está a motivar este regresso é a abordagem das eleições. O partido maioritário está-nos a demonstrar que não tem tranquilidade com a aproximação das eleições, não se sente à vontade. E que está a ir buscar, efetivamente, o anuviar do ambiente como um fator, diria assim, como um aliado dos seus interesses. E, portanto, isto não é positivo. Está a ir buscar a redução dos direitos do cidadão como um seu aliado. Isto também não é aceitável. E o que se passou nos últimos tempos não é mais do que a consequência da crise social dramática e económica do país. Eu, em janeiro, também acompanhei de forma preocupante aquele ato do Benfica, de ver uma sede queimada. Eu tenho as imagens, ver jovens sem medo, muita menina, foi uma grande surpresa para mim. As imagens estão aí para todos poderem ver. Muita menina com pedras, com intensidade de protestos. Aquilo me deixou muito triste e preocupado. E perguntei-me também, mas como é que é possível isto ter ocorrido frente a frente com uma esquadra da polícia, a polícia não aparecer? Pois são questões que estão para ser respondidas. Aquela ocorrência foi frente a frente a uma esquadra. Então, mas espera aí, onde é que foram parar os polícias daquela esquadra às 9 da manhã
que permitiram que aquilo tudo ocorresse sem intervir? Será que estavam presentes e também se sentiram povo e deixaram fazer? Sim, nós temos que dizer a verdade. Pode ser que sim. Ou será que não? Que aquilo tinha algum ajuste de ações? Não quero acreditar. Eu penso que aquele ato foi a consequência das dificuldades da vida do dia a dia de uma população. Foi uma expressão espontânea de uma revolta, de um descontentamento. Mas também não sou alguém que incentiva que isto ocorra. É mau. Foi um alerta enorme. Nós devemos todos trabalhar, somos todos responsáveis nesta sociedade para reprovar aquele tipo de acontecimentos e de atos. Mas o que é que eu vi ao fim do dia na televisão daquele dia? Vi-me responsabilizado, vi a televisão pública de forma absolutamente despodurada aparecer com o senhor presidente da UNITA como mandante. Isto é uma pouca vergonha, porque depois não ouviram o presidente da UNITA, não nos foi dado o direito do contraditório, não fomos procurados, e portanto é esta a realidade do MPLA que temos hoje. Apareceu o senhor secretário provincial de Luanda, de forma absolutamente irresponsável, a atacar um outro partido, a responsabilizar o outro partido, mas a comunicação social fez daquilo verdades absolutas, não ouviu ninguém, o caso do jovem que foi responsabilizado, foram usadas imagens, creio que de 4 ou 5 meses atrás, ele não esteve lá, foi responsabilizado também, e portanto estas são realidades. O que se passa hoje com o direito à informação, o direito à manifestação, os direitos constitucionais, o governo angolano não tem mesmo duas opções. O governo angolano tem que respeitar as leis. Não pode pensar que as leis são para os outros. Em Angola, nem as pessoas, nem as instituições estão acima da lei. Aliás, esta foi uma expressão do presidente João Lourenço no início do seu mandato. Aqui ninguém está acima da lei, mas depois, com o andar do tempo, parece que esqueceu as afirmações que foi fazendo. E, particularmente, quem veste uma farda está mais obrigado a respeitar. Porquê? Porque tem a responsabilidade de ter a farda vestida. Não é possível agir à margem da lei nestas realidades. E, portanto, estas prisões dos jovens são condenáveis a todos os níveis. Inaceitáveis a todos os níveis. E só podem merecer uma posição clara e dura da nossa parte a este nível. Mas há também um propósito de nos silenciar. Há um desenho que está formatado no sentido de não te metas. Mesmo tu, eu, você é um dirigente político, nós agora vamos dizer que você é mandante, depois vamos prender as pessoas e você não vai falar, porque vais ficar com medo, porque senão nós vamos dizer que você é solidário com esta gente. E, portanto, este desenho por mim está identificado, mas a mim não me fazem calar, de forma nenhuma. Eu vi muito bem que me está direcionado um propósito de me silenciar. E este propósito não vão conseguir fazer, de maneira nenhuma. Eu não vou deixar de defender os direitos constitucionais e muito menos ser solidário com estes jovens. Aparece o facto de que quando os jovens vão para a rua, são os queimadores de pneus, e então os mandantes são os líderes partidários. Isto não pega. O cidadão está maduro, cresceu. O cidadão tem as redes sociais, tem informação ali, a base. O cidadão sabe qual é o problema. O problema são as injustiças sociais. O problema é o governante que está milionário e que lhe roubou o direito à escola, que lhe retirou o direito a privilégios normais de um Estado normal, porque aqueles acumulados que aquele governante tem, se fossem distribuídos, criavam uma sociedade mais justa. Não é distribuídos a dar dinheiro, é distribuídos a investir em infraestruturas, é distribuídos em serviços públicos, em proporcionar efetivamente uma administração pública despartidarizada que sirva ao cidadão. É exatamente este tipo de realidades que o MPLA não tem respostas. Porquê? Porque é um Estado partidário que está cristalizado, 46 anos de governação, perdeu as boas ideias, perdeu o sentido crítico, perdeu a convivência em democracia e tem que ir para a oposição para aprender outra vez a respeitar os outros. E, portanto, não adianta vir fazer fantasmas. Os jovens têm sido vítimas. Não só os jovens, mas fundamentalmente os jovens. Portanto, nós não podemos estar de acordo. A história das construções deitadas abaixo, conhecemos-las muito bem. Eu fui deputado que andou permanentemente em Luanda, na Huila, em Benguela, em tudo que é canto, a tentar defender o cidadão que viu as suas casas destruídas há muitos anos atrás. E hoje estou a ver regressar ao mesmo. Mas qual é o problema? É o problema que eu citei há pouco. É o não respeito ao direito à propriedade. Neste país,
compra-se um terreno, mas não se atribui a titularidade do terreno a quem tem. Mas se você é membro do partido, tem a titularidade até antecipada. E, portanto, este é um drama. E é um drama cuja responsabilidade é das instituições, não é de mais ninguém. Pior do que isso, quando o titular do terreno é um desconhecido qualquer, entre aspas, o que as pessoas dizem um Zé Ninguém, vem o chefão e tira-lhe o terreno e fica com a propriedade. É claro que isto causa conflitos. Segundo lugar, é a demora, a burocracia excessiva em regularizar aspectos formais. O cidadão precisa de uma casa, meteu o papel leva tempo, não lhe autorizam, vem o fiscal, cobra um valor, ele não tem dinheiro para pagar, vem o outro, cobra outro valor, porque nós temos hoje uma sociedade que está institucionalizada nesta lógica, na prestação dos serviços, tudo se paga. As pessoas aperceberam-se do seu papel, mesmo quando é segurança de um sítio, para ter acesso à entrada, às vezes cobra um determinado valor. Isto é que tem que ser combatido. De facto, isto não funciona desta maneira. Quando o cidadão cansado constrói, vem o Estado radical e destrói. Não está bem. Tudo isto se resolve com uma administração ágil, com serviços públicos que funcionem, que respeitem o cidadão, com uma formação política de quem lidera, que identifique como um dos problemas que tem constrangimentos o direito à titularidade. O direito à titularidade é fundamental de ser atribuído. Eu sou presidente de um partido político e eu devo dizer que eu tenho terrenos há quase 18 anos, nunca consegui legalizá-los, porque não fui pedir favores. Não fui pedir. Mas pelo meio já houve administradores que quiseram trocar os terrenos por um deles para me dar os papéis. Não tive interesse. Não tive interesse nenhum. E também sou vítima de ocupações de terrenos que eu comprei. Tenho os papéis, mas hoje estão na titularidade de alguém do poder. Então eu posso demonstrar isto. Eu tenho as provas destas questões. E, portanto, conhecedor destas questões, eu não posso alinhar por este tipo de comportamentos, porque os conheço profundamente e não concordo com eles, porque são vítimas, olha que eu já acompanhei, destruírem casas com pessoas que ficaram lá dentro e morreram. Infelizmente. Portanto, isto não tem nada de novo. E, portanto, temos que ter, efetivamente, uma mudança de postura. E, mais uma vez, digo ao meu amigo que falou há pouco, o poder está no voto. Se este elemento já aconteceu há 20 anos atrás, depois já aconteceu há 18 anos atrás, ou há 14 anos, há 16, está a acontecer outra vez agora, mudemos estes intérpretes que não estão capazes de identificar o respeito, o Estado Democrático de Direito, o funcionamento normal, porque o Estado, o que é que deve servir? O que é que o governante deve fazer? A facultar, as maiorias aprovam as leis, e depois aquele implementador deve simplesmente tratar de implementar as leis, fazê-las respeitar e ter um fiscal. Não é mais do que este elemento. Fazer cumprir, ser um mediador entre a lei e o cidadão. Não é mais do que isso. Com sentido de serviço. Com sentido de serviço. Não pode ser de outra maneira. E, portanto, os problemas dos direitos humanos aqui continuam a existir. O que aconteceu em Sanza Pombo foi um caso terrível, dramático, que resulta de quê? Resulta de um drama que também tem no MPLA um vício. Qual é o problema que o MPLA tem? Os governadores primeiros secretários. Você não pode dar a um governador, que é a entidade pública central de uma província, a responsabilidade de ser também o chefe do partido político. Quando é que ele se distingue nos seus papéis? Não se distingue. É por causa disso que eu sou contra esta história de ter o Presidente da República, que é membro de um partido político, devia suspender o mandato de Presidente para exercer devidamente o serviço à cidadania, igual para todos. Seria uma revolução extraordinária. Começavam por resolver-se montes dos problemas deste país, onde o problema é o sentido da pertença, que começa no chefe. O chefe de manhã senta, assina no Conselho de Ministros, tem informação privilegiada, à tarde assina no Biró Político, isto está correto, isto está bem. Mas quando o cidadão, durante 5 anos do mandato, pede para se mudar esta Constituição, eles reafirmam os poderes, está respondido. Não querem mudar. Significa que quem votar no MPLA vai manter este sistema. Porque este sistema não se autorreforma. Acabaram por provar que não têm capacidade de se autorreformar. Então, exerça-se o direito do voto para ir buscar quem tem essa disponibilidade, que está preparado para uma outra realidade, para um outro tempo, e que não tem problemas com os limites partidários. Eu não tenho muitos problemas a este nível. A cidadania está superior ao sentido do partido, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida.
Portanto, este é um verdadeiro problema, sério. Eu penso que, fundamentalmente, respondi às perguntas, mas eu vou a uma questão, não me perguntaram. Um dos maiores problemas que Angola tem é o problema dos quadros. A mim dizem-me, os senhores têm problemas porque vocês têm falta de quadros. Sim, é verdade. Angola tem falta de quadros, mas Angola também tem muitos quadros que não os utiliza, não estava a utilizar. E uma parte deste potencial dos quadros são os senhores que estão fora do país. Nós temos que ter políticas para nos fazer regressar ao país com incentivos de fixação, porque há muito quadro dentro do país. E eu dou aqui uma partilha de estatística. 76% dos jovens formados estão no desemprego. Então, que mensagem se passa para a sociedade quando alguém sua, dá de tudo o que pode, forma-se e depois de se formar, não tem emprego? Não tem incentivos ao primeiro emprego, que é um outro problema. Criam inúmeras dificuldades de acesso ao primeiro emprego. Não há financiamentos para projetos de jovens com critérios de facilidade de pagamentos. Estas questões todas são questões muito sérias. Mas não há falta de quadros. Há dias disseram que tinham um jovem que me queriam trazer, formado na Índia e formado em engenharia de sistemas digitais. Tirou 20 valores na sua formação e 20 valores no projeto, que está em Angola há 2 anos no desemprego. Como é que eu posso imaginar que um país como a Índia, toda a gente sabe que é a Índia que está a revolucionar em tecnologias digitais, é a Índia que está em Inglaterra a fornecer ali soluções impressionantemente modernas, são os indianos que estão ali na Califórnia a muitos níveis a prestar os serviços mais extraordinários, que alguém que tirou 20 valores no projeto está em casa, angolano, detentor de uma bolsa. É isto que de facto também traz o critério, o bom aproveitamento dos quadros, a valorização dos quadros. Por isso apoiei a iniciativa do Congresso de Quadros, que me foi trazida há umas semanas atrás. Creio que os cidadãos informados lá fora souberam que em 1991 houve o Congresso dos Quadros, ou 92, os quadros angolanos no exterior, que precederam, diria assim, as eleições de 92. Infelizmente, naquela altura, aquilo não resultou em continuidade porque se retomou a guerra, mas houve uma grande dinâmica de sensibilização, de retorno dos quadros que estavam fora ao país. Nós temos necessidade desses quadros, nós todos somos poucos, o país é muito grande. Há muita gente que fica com problemas do meu lugar na Assembleia, o meu lugar no governo, o meu lugar. Esta Angola é grande demais. Somos muito poucos para os desafios. Depois de todos aplicados nos seus lugares, ainda temos que incentivar a vinda de outros cidadãos de fora. Para quê? Para desenvolver um país tão potencial como este. Uma questão de visão, uma questão de preparação, acima de tudo. Não mais do que isto. Uma questão de ter programas adequados e que não se tenha limitações de exercício. Eu vou dizer que estou disponível para o convite que me foi feito há pouco, de poder regressar. E porquê? Porque sei que comecei com atraso o programa de hoje, infelizmente, tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas sei também que há limites de tempo, há muitos níveis, e não é que sou eu já que estou a fugir, mas realmente tenho um compromisso. Mas estou disponível, venham mais perguntas. Venham mais perguntas. Faz favor. Eu estou a ver como está a falar já. Não é eu que estou a fugir. Estão levantadas aqui. Vão ter problemas de responder as perguntas. Força. Algumas mãos levantadas aqui a fazer as suas perguntas. Sem mais delongas, temos aqui o coordenador das comunidades da VAD. Por favor, Imperial, vou fazer a sua pergunta depois da palavra no Antônio Figueira e também temos o Adolfo Geraldo e o Sampaio. Por favor, Imperial. Muito obrigado, Mimi. Muito obrigado a todos os presentes. Também agradecer a presença do convidado de hoje, o Sr. Adalberto Costa Júnior. Seja bem-vindo aqui à VAD. Muito obrigado. Francisco Imperial, coordenador geral para as comunidades por parte da VAD. Bom, eu tenho aqui algumas questões a apresentar. Falou muito bem relativamente ao repartimento de capitais, falou também relativamente à diáspora, o que nós muito agradecemos.
E então, minhas perguntas vão no seguinte sentido. Primeiro é, qual é a visão da UNITA relativamente à diáspora? O que ela pensa, o que ela prepara para a diáspora? Visto que nós somos, pelo menos para nós cá, nós somos considerados a 18ª província, a 19ª província de Angola. Portanto, gostaria de saber qual é a visão da UNITA. Depois, face ao superpovoamento da Luanda, seria uma solução transferir para a outra província capital de Angola? Isso não é a questão. A terceira, a VAD, em nome da diáspora, apresentou uma proposta para o exercício do direito de voto na diáspora, isto já há algum tempo atrás, a diversas instituições do Estado, no qual propunhamos que a diáspora se tornasse um ciclo eleitoral também. Gostaria de saber qual foi a posição da UNITA relativamente à resposta que foi dada a esta nossa proposta. E por último, não seria a última, mas pronto, por agora, para a UNITA, o combate à corrupção e o retorno de capitais e a responsabilização jurídica dos prevaricadores, sim, este termo realmente, é uma ação correta, porque sabemos que o governo atual tem como é que é dizer, tem este programa no Estado, está em vigor e é muito badalado e fala-se muito em relação relativamente à questão do combate à corrupção. E temos visto alguma coisa a ser feita. Bom, está a ser bem feita, está a ser mal feita. O que é que o senhor melhoraria nisto? Já agora, porque a Fundo Contra a aqui é um exercício em prol dos angolanos. Aqui ninguém, eu julgo que todos nós somos indivíduos dos angolanos e todos nós queremos simplesmente o bem do humano. Obrigado por agora. Muito obrigado. Foram muitas perguntas, mas eu gostaria que, se nos intervalos de algumas das questões das respostas, me fosse recordando alguma que eu possa não responder. E eu vou começar por uma que eu não respondi há bocadinho, que é a questão do voto e a forma de fiscalizá-lo no âmbito das embaixadas, dos consulados. Como todos sabem, eu creio que são cidadãos bastante informados, a proposta de lei, na revisão da lei eleitoral, foi recusado a todos os níveis a presença de fiscais e observadores nas eleições aí fora, que é uma coisa absurda, completamente absurda. O MPLA não aceitou, até o limite, não aceitou. Eu perdi agora, momentaneamente, o acesso. Alô? Não sei se pelo menos me ouvem, mas está a conexão a ser retomada. Foi perdida. Não sei se de facto isto está aqui, o conectar, o retorno. Problema de internet. É, problema de internet talvez, mas a internet aqui está boa. Eu tenho a internet aqui plena. Portanto, não sei qual é o problema. Está a continuar aqui. O que é que se faz? Deito abaixo? Não aguardar até. Vamos aguardar um bocadinho? Vamos aguardar então. Talvez eu chame por uma outra via para saber se pelo menos me estão a ouvir em voz. Se estiverem a ouvir, eu vou responder em voz. Eu estou a recorrer ao telefone. Alô? Alô? Estou a recorrer ao telefone só para saber, porque eu aqui perdi a imagem e perdi a voz. Não sei se a minha voz vos chega, se perdi apenas a imagem. Se por alguma razão perdi apenas a imagem, eu vou continuar a responder. Pelo menos a voz vai chegando. Não sei o que é que está a passar desse lado. Perdemos tudo. Perderam tudo e perderam a voz. Então eu vou mesmo, vou lutar para recuperar tudo. Era só para saber, porque se tivesse som, eu continuava a responder por voz. Então vamos tentar retomar tudo. Até já. Até já. Ok.